O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida, voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje a solenidade da ascensão de Jesus aos céus. Esta passagem da ascensão do Senhor ao céu é um marco importante na vida de Jesus e de seus discípulos. Jesus viveu no meio de nós. Ele exerceu o ministério da pregação do reino de Deus, o anúncio do Evangelho, com a ajuda dos apóstolos que ele escolheu e dos discípulos e discípulas que colaboraram com ele no anúncio do Evangelho. E como narram os Evangelhos, ele foi condenado e morto depois de 3 anos de pregação, depois de 3 anos de ministério. E após sua morte, ele apareceu algumas vezes a seus discípulos, confirmando a sua presença junto deles e dizendo que ele era um Messias diferenciado, não um Messias à maneira dos políticos do mundo, mas ele era um Messias sofredor, aquele que passou pela humilhação e foi ressuscitado e exaltado por Deus. Bom, esse tempo de aparição de Jesus ressuscitado aos seus discípulos foi por um breve período. E a sua ascensão ao céu marca o fim deste período. Ele se despede. Nós ouvimos a narração do Evangelho hoje que Jesus se despede de seus discípulos e lhes dá a missão de anunciar, a penitência, a conversão para o perdão dos pecados. E ele sobe para os céus. É um marco muito importante, decisivo mesmo, porque agora
Jesus não está mais visível presente. Desde aquele momento não está mais visivelmente presente com os seus discípulos. Mas ele continua na sua comunidade presente nos seus discípulos e discípulas. Agora, os discípulos e discípulas do Senhor são chamados a testemunhar o próprio Jesus. De agora em diante, quem não conhece Jesus, haverão de conhecê-lo pelo testemunho da comunidade cristã, pelo testemunho de cada cristão, de cada cristã que, comprometido com o batismo que recebeu, vivendo o seu testemunho, torna Jesus presente no mundo. Foi assim que os discípulos foram chamados a responsabilidades, e com eles todos nós, de agora em diante, nós somos chamados a viver o nosso testemunho como pessoas que se tornaram de maior idade, na mensagem do Evangelho, na vivência cristã. Podemos comparar assim, que enquanto Jesus viveu, era como assim o momento do ensinamento, o momento da instrução da comunidade cristã. Ninguém poderia conhecer a vontade de Deus, ninguém poderia conhecer o Evangelho em profundidade se não nos fosse revelado por Jesus, o próprio Filho de Deus. Aliás, nós nem poderíamos conhecer Deus propriamente se Jesus não nos tivesse revelado. Ele mesmo diz, no início do Evangelho de São João, no capítulo 1, ele diz assim, a Deus ninguém jamais viu, somente o Filho, que está no seio do Pai, este o conhece e o deu a conhecer. Então, sem Jesus, nunca poderíamos ter conhecido o próprio Deus, o Evangelho que Ele nos deixou. Então, a sua vinda e o seu ministério foi para formar a comunidade cristã. Foi um período de ensinamento. É como os pais em relação a seus filhos, não? Quando nasce a criança, os pais a recebem muito bem, não? Providenciam tudo para ela, os meios de viver, ensina, educa, manda para a escola, e aos poucos a criança, ele ou ela, vai ficando adulto, vai ganhando cada vez mais independência dos pais. Começa, quando jovem, a ganhar o seu dinheirinho e fazendo o seu pé de meia, estudam e vão para a vida de forma independente. Assim foi com a comunidade cristã, Jesus, com o seu ministério, formou a comunidade cristã, formou a igreja, deu origem a ela. E agora, na sua ascensão, é como para dizer assim, olha, eu já ensinei a vocês, eu já disse tudo o que tinha que ensinar. Agora vocês são adultos na fé. Vocês são chamados a viver de forma independente, livre, responsável a mensagem cristã, dar testemunho. De agora em diante, vocês têm que ser a minha presença no mundo. Vocês têm que viver. Quem olhar para a vida de vocês tem de reconhecer a comunhão de vocês comigo. E é isso
o papel da igreja, o papel da comunidade cristã, o papel da nossa comunidade aqui, o papel de cada movimento dessa comunidade, de cada pastoral dessa comunidade e de cada um de nós em particular. Somos chamados assim com muita responsabilidade, como alguém que se tornou de maior, né, na fé cristã. Vou viver, né? As minhas atitudes têm de transparecer a minha comunhão com o Senhor. Até meu modo de falar, de abordar as pessoas, não pode ser de qualquer jeito. Tem de ser como alguém que pertence a Cristo, como alguém que tem comunhão com Ele. As minhas atitudes com as pessoas têm de falar que eu sou cristão e que eu tenho comunhão com o Senhor. Eu aprendi dele, me tornei adulto na fé. E assim o Senhor estará presente, a sua presença continuará viva no mundo pelo testemunho. Então, o testemunho é uma coisa muito importante. Ele indica a responsabilidade, indica que realmente nos tornamos adultos na fé. E o testemunho é uma coisa assim que não é só pela palavra, como eu estava dizendo, é a maneira global de a pessoa existir. Quando fala do testemunho, sempre me vem aquela imagem, de quando criança, fazíamos a fogueira de Santo Antônio. Minha família foi sempre muito devota de Santo Antônio. Sempre no dia 12 de junho, a gente morava no sítio, se fazia uma fogueira enorme. E nós crianças, gostávamos de lançar pedaços de ferro dentro da fogueira. Malandraginhas de criança. E depois a gente pegava, aquele pedaço de ferro, ficava vermelhinho, da cor do fogo. Depois a gente, com um jeitinho lá, até lidando um pouco com o perigo, a gente colocava aquele pedaço de ferro na grua, que dava fumaça, pegava, se fosse um capim seco, pegava fogo. E estava muito quente. Aquele pedaço de ferro não estava quente, não era vermelho antes de ir no fogo. Depois que ele foi dentro do fogo, ele adquiriu o vermelho do fogo e o calor do fogo. Assim é que é o nosso testemunho. Antes de conhecer Jesus, que é esta fogueira de amor, que é essa presença iluminadora de Deus no meio de nós, nós éramos como um ferro frio, Mas nós, pelo batismo, fomos colocados dentro. E agora a gente tem que viver assim como quem tem o calor do amor de Cristo, como quem tem a luz de Cristo em si. E onde formos, este calor, do amor de Cristo, essa capacidade de acender, tem de estar viva. Isso que é o testemunho. O testemunho não é sempre a gente falar toda hora de ser cristão. Se a gente fica falando de religião a toda hora, não é muito simpático. Tem os momentos da gente falar. O testemunho é a forma de presença, sobretudo. É a forma de agir. Lógico, vem o momento do querigma, do anúncio. Mas por que você vive assim? Por que você age diferente? Você que é um cristão, é uma cristã que trabalha lá no seu emprego, não sei onde, você deve viver assim de tal forma a sua vida, e lá na lida com os seus colegas, com as pessoas com quem lida, você deve ser uma presença tão diferenciada que as pessoas, sem que você queira, percebam. Tem um brilho diferente nessa pessoa. Tem um jeito, tem maneiras que é diferenciada. E aí quando elas perguntam, por que você é assim?
Aí é o momento de você anunciar: eu pertenço à comunidade católica, eu sou lá da comunidade São Francisco do Jardim Guarujá, eu vou à missa todos os domingos, eu participo de tal pastoral, e para mim, a mensagem cristã é a coisa mais importante, é a fogueira que me aquece o coração, é lá que eu adquiro a força que eu não tenho, a luz que eu não tenho, não é minha, é o Senhor, a quem sirvo é que me dá. O testemunho é isso, e o tempo após a ascensão do Senhor é tempo dessa consciência cristã. Somos convocados a um testemunho cristão verdadeiro, maduro, um testemunho assim que vaze mesmo pelos nossos poros. Vamos pedir ao Senhor que o nosso testemunho cresça, que realmente percebamos que dar testemunho de Cristo é a coisa fundamental, é o momento da nossa maioridade na vida cristã, e que não tem coisa melhor do que a gente atingir esta maioridade. Creio em Deus Pai,